Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da Ju. Em poucos minutos começaremos nossa semana aí de lives com um tema muito especial e com um convidado maravilhoso. Todas as semanas tenho trago aí temas diferentes, pessoas incríveis participando com a gente. E hoje teremos aí a participação do capitão Cristiano Araújo. E o tema da noite é comunicação e responsabilidade social. Aproveita estes minutos para já clicar no aviãozinho, convidar seus amigos, porque eu tenho certeza que serão momentos muito especiais. Vou chamar aí o nosso convidado. Boa Olá, noite, Cristiano, tudo bem? tudo bem, graças a Deus, e você? Também, muito obrigado por ter aceito esse convite especial. Eu agradeço aí a sua sensibilidade de ver a importância da gente conversar sobre esse assunto, né? E levar aí para os nossos amigos e seguidores essa abordagem tão necessária sobre a comunicação nos dias de hoje. É verdade, é uma honra estar com você aqui hoje, recebendo pessoas aí muito especiais aí em nossa live também. E eu vou começar me apresentando, logo em seguida você se apresente também e a Ok? gente já começa, ok? Perfeito. Eu sou Juliana Jaber, vice-prefeita de Bom Despacho, sou formada em eletrônica industrial, sistemas de informação e especializada em gestão de pessoas e liderança estratégica. Amo comunicação, acredito que ela, muito mais do que conectar histórias, transforma vidas, né? Conecta pessoas. E eu tenho certeza que esse tema de hoje tem tudo a ver com o nosso legado, né? Que é a nossa responsabilidade social. Então, novamente, seja muito bem-vindo. Quero dar aí uma boa noite para todos que estão com a gente e fique à vontade aí para as suas apresentações. Boa noite, eu me chamo Cristiano, né? Sou capitão da Polícia Militar, sou bom despachense, morei em Bom Despacho até os 18 anos, quando eu tive a grata honra de ingressar aí nas fileiras da Polícia Militar. Estou para completar 17 anos já de carreira, então é uma história já de lida com essa missão tão nobre de servir a sociedade de Minas, mesmo com o sacrifício da própria vida, e um aprendizado constante o tempo inteiro. Sou formado em Direito, especializado em Segurança Pública, e atualmente eu trabalho na Diretoria de Comunicação da Polícia Militar, que é uma área interna responsável tanto para o atendimento à imprensa, as demandas de transparência e também as ações voltadas ao relacionamento com o cidadão, por meio das redes sociais, por meio dos conteúdos do nosso portal. Então, é uma diretoria que está atenta em produzir conteúdos aí voltados a aproximar cada vez mais a Polícia Militar do Mineiro. Muito bom, que currículo, hein, gente? Estão vendo que a live de hoje vai ser muito especial, então já aproveite e convide aí os seus amigos. Cristiano, eu sei que a arte de comunicar para você vem muito antes da carreira militar, né? E a comunicação, quando ela está relacionada à nossa responsabilidade social, ela permite um despertar para as ações individuais, coletivas, organizacionais, em prol de uma sociedade melhor, né? São hábitos, são atitudes que a gente adota que transformam o mundo. Conta aí para a gente um pouquinho da sua história, né? Da sua Verdade. inspiração, da sua família Pois e é, de como tem sido essa atuação aí perante a comunicação, no momento que eu acho crucial a gente falar sobre a cultura, né? E a arte se conectando em todas as áreas.
Exatamente, a arte ela está presente na vida da gente, né, de uma forma direta ou indireta. No meu caso, eu sempre estudei no Colégio Tiradentes, em Bom Despacho, que a escola é o celeiro, né, das boas relações, do despertar talentos. E a gente sempre teve oportunidade, inclusive sob a coordenação do professor Júnior de Souza, de explorar muito, né, a criatividade, os talentos das artes cênicas, da música. E eu sempre gostei muito, eu sempre acreditei muito também na arte como um instrumento para alcançarmos aí o coração e as mentes das pessoas. E a gente produzia, enquanto adolescente, aí, né, espetáculos de teatro, a gente enchia lá o auditório do Salão São Vicente, o auditório do Clube Social, o auditório do Sesc, e éramos apenas adolescentes que acreditavam no que fazia, e a gente, quando tem isso dentro da gente, né, a gente leva por onde a gente for. E assim que eu entrei na Polícia Militar, que era um sonho que eu tinha desde criança também, e que eu jamais abriria mão de seguir essa caminhada, essa missão, que é um chamado, né? Eu sempre deixei isso muito, muito bem definido em mim, que eu não precisava deixar de praticar essa criatividade por ser policial militar, até porque a criatividade ela é uma expertise que melhora a nossa performance em qualquer área da nossa vida, né? E assim que eu tive a oportunidade, depois de ficar 6 anos na área operacional, de compor a equipe de marketing da instituição, nós começamos a desenvolver algumas práticas relacionadas principalmente ao conteúdo disponível hoje por meio da internet, né? Essa era mobile que veio aí trazer essa hiperconectividade. Então, nós criamos o canal, a primeira inovação nesse sentido, né? Criamos o canal PMMG Mirim, que é um canal de animações do nosso mascote, o PM Amigo Legal, com paródias, com desenho animado, já dentro de uma roupagem bem lúdica, bem criativa, e foi um sucesso, assim, as professoras utilizando em salas de aula para conversar com as crianças sobre temas importantes, né, de civilidade, de entendimento em relação a algumas questões que agregam valor no crescimento aí do senso de cidadania. E, posteriormente, a gente, com o advento aí das redes sociais, viemos também a produzir pequenos vídeos, né, pequenos vídeos institucionais, roteirizando mensagens por meio do audiovisual. E, mais recentemente, agora, no meio de 2019 para cá, nós tivemos aí a missão de criar uma série, né, já acompanhando essa logística de consumo de conteúdos atual, que claramente direciona as estratégias das organizações para novos formatos, né? E chegamos nesse ponto, né, de criar uma série. Aí, nesse momento, já resgatando para o início do que eu estava falando, eu voltei há 20 anos atrás, quando a gente estava escrevendo e coordenando, trabalhando em peças aí de teatro, em trabalhos para o 7º Batalhão, em Bom Despacho, isso sendo resgatado lá na sua essência, né? A oportunidade agora de fazer algo juntamente com uma produtora profissional especializada em produção audiovisual, a manter isso vivo, né? A realmente resgatar essa arte como uma estratégia potente em 2022 para que a Polícia Militar pudesse repassar aí a todos mensagens extremamente importantes e que, se não fosse por meio da arte, se não fosse por meio da inovação, da criatividade, provavelmente não chegaria ao número de pessoas que essa modalidade de comunicação permite. Concordo plenamente com você. Acredito que a tendência da gente melhorar a nossa comunicação, né, se tornou aí muito maior através da evolução da internet. A gente consegue chegar a públicos que a gente jamais chegaria presencialmente. É aquela E mais do mesmo, não agrega valor. Nós temos
uma produção de conteúdos hoje exagerada, né? Todo mundo hoje produz conteúdo, as marcas, as empresas, o indivíduo hoje não só consome, como produz o tempo inteiro. Então, a pergunta que sempre direciona os nossos pensamentos lá de planejamento é como competir com esse mundo de informação que diariamente é hospedado na internet. Então, a gente tem que surpreender, a gente tem que fazer o inesperado, o que realmente vai provocar ali uma curiosidade, um gatilho de consumo. E comunicação é isso. Isso deve ser visto não como um problema, mas como um desafio que provoca realmente aí os responsáveis pelas atividades de relacionamento com o público externo o tempo inteiro a renovarem seus processos, acreditarem na arte. E nesse produto específico, a gente está muito orgulhoso dele, porque a gente comunicou dois mundos que aparentemente não teriam tanta convivência, que a equipe, né, os artistas, o pessoal da produção, os atores, o diretor, com o universo militar. Né? Então, a gente levou esse pessoal para dentro do batalhão, para dentro da Academia de Polícia Militar aqui em Belo Horizonte. Fizemos grupos focais de debates, de criação de personagem. E isso foi muito rico, porque era novidade para todo mundo. Né? Nós vamos fazer 247 anos de história agora, dia 9 de junho, a Polícia Militar. E isso nunca foi feito. Então, isso é muito interessante a gente ver que a história ela realmente nos permite transformar. A polícia ela já se transformou muito e continuará se transformando. Né? A gente só está durando e vai durar para sempre, né? Durante tanto tempo, porque a gente teve a sensibilidade de avaliar o ambiente e perceber o que precisava ser mudado, o que funcionava, o que não funcionava mais. Deixamos para trás muitos paradigmas, incorporamos a mulher em 1981 e agora ela já completa 40 anos de contribuição com a segurança pública. Todas essas iniciativas foram paradigmas superados, né? Então, se a gente falar hoje que a Polícia Militar trabalha com dramaturgia de ficção sobre si mesma, num modelo de websérie, para comunicar com o cidadão, o que parecia improvável há 10 anos atrás, hoje é uma realidade. E provavelmente uma realidade que vai se estabelecer como um canal forte. Poderemos ter aí algumas temporadas, né, para continuarmos passando a mensagem, o feedback que a gente tem recebido até agora de quem assistiu a série Segunda Pele, né, para quem está entrando aí agora, a série Segunda Pele no YouTube, a primeira série produzida por uma polícia militar na América Latina. E a gente fala esse dado da América Latina porque a gente não conseguiu apurar os dados de outras áreas, né? Mas é uma inovação muito grande e realmente representa a confiança do comando da instituição com o processo de inovação, né? O compromisso da Polícia Militar em adequar a sua linguagem ao seu tempo. A gente está o tempo inteiro pensando nisso, né? Foi o tempo em que o relacionamento entre as instituições e o seu público-alvo era distante, era enrijecido. A gente está humanizando todo tempo esse processo, ouvindo, a gente recebendo os comentários na internet de todas as ordens, né? Já alguns pedindo a segunda temporada, outros comentando coisa que não gostou, que queria que fosse diferente. Isso é muito bacana porque é isso que a gente quer mesmo, a gente quer gerar o pensamento crítico, gerar a sensibilização, né? E a todo momento um objetivo muito claro, Juliana, não é assumir o lugar de quem trabalha exatamente com o entretenimento, mas é instrumentalizar o processo de comunicação com um objetivo fim extremamente específico, que temos uma mensagem muito importante para passar para o povo de Minas. E essa mensagem precisava ter uma linguagem adequada, um conteúdo reformatado em um contexto, em um formato que está sendo consumido atualmente. E essa mensagem é uma mensagem que o cidadão precisa entender um pouco das implicações que é a rotina de um policial militar,
que a gente não ganha em nada, ninguém ganha com esse distanciamento que às vezes existe, né? Com esse pré-julgamento que às vezes existe, e que nós temos apenas a ganhar se a gente se aproximar cada vez mais, se nós respeitarmos as nossas instituições, os nossos profissionais, isso em qualquer área, né? No caso, a segunda pele trata dessa transparência em relação à atividade policial militar, mas é um gatilho para que a gente se respeite como um todo, né? Que a gente respeite aí a todos os profissionais em suas áreas de atuação, porque é o começo para a gente chegar aí num ambiente social cada vez mais próspero, cada vez mais íntegro e condizente com o que a gente espera, né? A gente fala tanto de um mundo melhor o tempo inteiro, que a gente não quer repetir os mesmos erros, e a gente tem que se perguntar o que está sendo feito agora para mudar isso. Então, quando o internauta ele assiste a série, ele tem esse convite. Olha, vamos passar a ter menos pré-julgamento das áreas que a gente não conhece tanto, porque se você conhecesse mais, né, tem até uma frase que viralizou aí no final do ano passado, por causa da pandemia, que é: seja gentil com o outro. Tá todo mundo, quase ninguém tá bem. Uma batalha. Quase ninguém tá bem. E isso é muito verdade, né? E isso também serve para as áreas profissionais. Então, quando você vai receber ali o atendimento de uma guarnição policial, às vezes você não imagina, mas ela acabou de sair de uma cena de homicídio, de maus tratos, de abuso de menor. E isso ali somatizado no campo emocional dela, elaborado no aspecto profissional, que ela é treinada para isso. Mas dentro da nossa humanidade, existe uma comunicação entre o que a gente vive e o que a gente é. Então, ter essa empatia com o profissional da segurança pública ou com o policial militar é uma forma de criarmos realmente uma corrente aí de respeito mútuo, né, de construção e de algo que realmente pode contribuir para que sejamos uma sociedade cada vez mais segura e empática, né? Com certeza. Cristiano, você tem aí mensagens bacanas. O Luciano falou assim: boa noite. Cristiano é um orgulho para Bom Despacho. É um policial diferencial de todos que já existiram. Excelente profissional e ser humano. Obrigado. Muita gente aí te desejando boa noite. Teve um comentário para mim aí, vice-prefeita, para dar café para o tiro de guerra e atenção à manutenção do prédio. É claro que nem tudo está ao nosso alcance, né, de imediato, mas eu sempre que posso participo aí ativamente de todas as ações do tiro de guerra e tenho um grande carinho e respeito, não só pelo subtenente que está no comando hoje, quanto por todos os profissionais que lá trabalham e por todos os jovens. Temos mais recados aí. É muito amor. O Senhor é maravilhoso. A inteligência, carisma e criatividade chegou e ficou. Te admiro demais. Vilma Azevedo. A Vilma é uma subtenente, inclusive, que trabalha com a gente, é do nosso time lá da comunicação. É uma excepcional profissional também, trabalha diretamente com atendimento à imprensa, que não é uma tarefa fácil, né? O ritmo de atendimento à imprensa, imagine você atende a todo o estado aqui na sala de imprensa da PM, e ela é um exemplo, ela dá uma aula diária para nós em relação à devoção ao serviço, à boa vontade, né, a trabalhar com satisfação. Ela já é reconduzida do trabalho, né, do serviço, ela já completou o efetivo serviço e mesmo assim foi voluntária para voltar com a gente. Vilma, obrigado. Você sabe que você é um exemplo para todos nós. Lindo, lindo. Tem mais recados. Não vou conseguir falar todos. Parabéns, como sempre, a comunicação da PMMG faz um trabalho brilhante e por aí vai. Cristiano, você comentou aí alguns pontos muito interessantes, né? Como, por exemplo, a questão de vocês serem adolescentes, apenas adolescentes. Eu digo que vocês não eram apenas adolescentes, vocês eram sonhadores, sonhando um sonho juntos e acreditaram. Igual Era um... você, nós temos aí um celeiro de militares,
né, preciosíssimos em Bom Despacho, que seguiu sonhos, também de talentos culturais aí impressionantes. Não posso deixar aí de comentar também a participação do Ítalo Azevedo na série. E já que você tocou aí na série, eu não poderia deixar de falar que eu estou verdadeiramente apaixonada com a trama. Vocês acertaram no roteiro, no cenário, na iluminação, no tom, e tem momentos ali que a gente vive como se estivesse naquela cena, né? Juliana, o processo ele foi muito, muito rico. Eu tenho que falar sobre esse assunto com um certo distanciamento, como se eu não tivesse participado diretamente, porque eu vivo a emoção de cada dia de gravação, que foi muito difícil, porque foi muito desafiador. Nós temos um respeito tão grande por nossos veteranos, aqueles que já serviram e hoje estão aí na reserva, e eu queria que cada veterano assistisse e se realmente se sentisse honrado pelo que ele fez. E da mesma forma que o soldado mais moderno que acabou de entrar, que ele também se sentisse motivado e respeitado no que ele faz todos os dias. E a gente que faz conteúdo, você que está aí todos os dias envolvida nesse processo de criar conteúdos, principalmente os de caráter institucional, é muito difícil, porque é muito sensível, né? E eu falava com a minha equipe o tempo inteiro, não vamos deixar essa insegurança nos bloquear, nos travar. Mas ela existiu o tempo inteiro. Ela existiu o tempo inteiro. A gente conversava sobre as cenas, a construção, a escolha dos detalhes e algo realmente maior direcionou tudo isso. Né? Eu acho que teve dedo até do Alferes Tiradentes estar em algum lugar aí nos acompanhando e falando, olha, decida dessa forma, porque esse processo criativo ele é muito delicado mesmo. E você falou, né, dos detalhes, das cores e tudo, a escolha de Sabará para ser a cidade fictícia de Pedra Negra. A gente queria uma cidade que, se a gente fizesse um sobrevoo de drone, ela aconchegasse a gente sobre uma cidade de Minas, né, que tivesse alguma característica ali que mesclasse o interior, mas também com um movimento, com algum agito. E então tudo foi realmente escolhido com o maior cuidado do mundo. Foram 2 anos e meio de envolvimento. E quando a gente fala de escolher locação, é entrar no carro, ir para lá, visitar os lugares, tirar foto, chegar, discutir na construção das cenas, né? Quantas cenas a gente gravou, assistia na sequência e fazia de novo, porque não tinha chegado no tom certo, na emoção certa. E não foi nenhuma nem duas cenas, Juliana, que a gente se emocionava por trás das câmeras. Né? O diretor, o Guto Airaf, a quem eu rendo aqui a minha admiração, o meu respeito, que é de Itaúna, conhece, né, a realidade interior, e o produtor, o Humberto, a gente, em inúmeras cenas, a gente, depois que gravava ela, tinha assim, uns 2, 3 minutos de silêncio, e a gente apenas agradecia a entrega dos atores. Nós gravamos praticamente todas as cenas de madrugada, né? A nossa chamada era 19 horas até 7 da manhã, para termos o silêncio, né, da noite, já que a gente não tem um estúdio fechado para criar os ambientes. Então, até as cenas que parecem que foi de dia, na verdade, é truque aí do cinema, né? É muito em cima do ambiente, vindo da janela, parecendo que está batendo sol. Mas isso era 2, 3, 4, 5 da manhã. E realmente, em cada cena, uma comemoração, uma satisfação de terem alcançado. Inclusive, essa curiosidade, né? As pessoas ficam perguntando se os policiais militares da série são atores ou se são policiais. E é um trunfo tão grande essa confusão, porque esse era o principal desafio, fazer um ator, né, realmente representar um policial militar como a gente gostaria de ser representado. Porque a gente tem representação de policial militar o tempo inteiro, em cinema, novelas, né? Mas nunca foi do jeito que a gente quis. Nunca é do jeito que realmente é. Geralmente é de um jeito estereotipado,
pejorativo, quase que caricato. E quando a gente estava no processo de criação, os atores me perguntaram se tinha algum filme que eles poderiam assistir para internalizar melhor os trejeitos. E eu falei, não tem. Não tem no cinema nacional, porque nenhuma retratação está com a intenção que a gente quer dar para os personagens da Segunda Pele. Os policiais militares da Segunda Pele são o policial do dia a dia. É aquele que no primeiro episódio conversa com o jovem do trailer, depois conversa com o idoso que está fechando o comércio, né? Aquela conversa do dia a dia, mas que na sequência pode trocar tiro, porque pode acontecer, né? Então, é uma construção transparente, honesta, muito ligada, né? Eu comentei que a gente colocou esses atores para conversar com policiais de verdade, que viveram as cenas que eles iam interpretar. Então, essa reunião nesse grupo focal de consumo ali, né? Eu até falei que a gente suga aí desses militares tudo que vocês quiserem, porque eles são aí a melhor fonte para vocês beberem. A Andressa, que faz o parto lá, né? Não sei se você já chegou no terceiro episódio. A maratonista assiste tudo de uma vez. A Andressa, estou com a policial militar que já fez 2 partos no mesmo dia. Ela chorou, ela se emocionou, porque a militar passou essa emoção para ela. Então, esse processo, a gente sabia que ele era necessário. E quando a gente assiste, igual você comentou, e talvez não entenda, por que essa cena me emocionou tanto? É porque ela é de verdade, sabe? Ela realmente passou por todas as etapas para ser bem fidedigna, bem real. Eu acompanhei todos os segundos de gravação. Então, ainda que tivesse a direção do especialista, do Guto Airaf, que é um cara extremamente acessível e preparado para a direção, mas eu precisava arrematar ali um olhar institucional, né? Olha, tá do jeito que realmente o policial militar merece e precisa ser representado. Então, isso foi muito rico e que bom que você assistiu, que você gostou, que você está indicando, porque você está, né, num lugar de proteção hoje, e que orgulho de ver uma mulher nessa função, né? E tão bem encaminhado, e agora direcionando, né, os seguidores para esse conteúdo. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que a gente realmente pode usar a influência, né, para o coletivo, para aquilo que vai realmente favorecer a todos. Obrigado por isso, viu? Eu que agradeço pelo carinho, né, nas suas palavras. Eu tive a nítida impressão, né, como espectadora, que eram realmente histórias reais, e é por isso que o coração da gente dispara. E teve uma frase no momento que eu senti ali Bom Despacho, com uma leve homenagem à Avenida Bom Despacho. A Avenida do Parto, né? É verdade. E quando a gente vai fazer um vídeo ainda, vou dar um spoiler para você. Que Ótimo, adoro spoiler. A gente vai explicar as inúmeras referências que tem em todos os episódios. Né? No seu caso, você já pegou uma, que é o parto, que na verdade a Rua do Parto é uma homenagem ao Capitão Maurício, principalmente, que morreu, né, em combate, em uma ocorrência de alta complexidade. O esposo da Dona Pi, né? Aí que, inclusive, tem um busto dele lá em frente ao Colégio Tiradentes. Sim. Nós temos um respeito muito grande por quem já tombou em combate, já, né, deu sangue e né, pela causa, né, da segurança pública. E além de ser, né, a minha cidade, mas o real motivo realmente foi resgatar aí pequenas referências que a gente tem ao longo da nossa história de guerreiros como o Sargento Gael, como o Jesuíta, que diante do perigo foram corajosos e foram até as últimas consequências aí, levando a efeito realmente o nosso juramento de, ainda que for preciso sacrificar a própria vida, a gente não dá um passo para trás, a gente enfrenta, porque é um juramento
e a gente acredita no que a gente faz, né? Mas a gente vai fazer um vídeo especial só com essas referências, um vídeo muito interessante, que vai sair dentro em breve, ele já está feito já. Muito bom. O que me chamou muita atenção, né, na Segunda Pele é que todos nós, fardados ou não, quando saímos para trabalhar, vestimos aí a nossa segunda pele, né? Mas o militar, diferente de todas as outras áreas, depois de tirá-la após uma rotina aí de trabalho, ele continua vivendo aí o ônus da falta de segurança, né? Que é um dos maiores problemas que a gente vive hoje em sociedade. Exato, as ameaças, né, que o militar passa, você encarar uma pessoa em conflito com a lei, um cidadão infrator, e ter o desprazer de ser o responsável pela sua algemação, a sua condução até a autoridade competente. Nós somos aquela pessoa que o infrator tem contato, né, de todo o sistema de justiça. Então, é o momento que ele está no calor da emoção. Então, é a ponta da linha mesmo, né? É a hora da tensão, é a hora da bola dividida. Então, realmente, o policial militar, ele merece demais ser respeitado na sociedade, né? Nós sabemos que somos 38 mil pessoas na ativa, trabalhando 24 horas por dia, todos os dias da semana. E eu falo isso porque, irremediavelmente, nós conviveremos com um ou outro caso de desvio de conduta, o que nos dá muito desgosto, né? E para isso a gente tem um setor correcional ativo, atento. Inclusive esse processo de avanço tecnológico que permite registros do que antes não era registrado, tem direcionado a gente a cada vez mais ter isso como uma excepcionalíssima exceção em relação ao perfil do policial militar, né? E não o que às vezes é pregado, né? Às vezes temos a fragmentação da verdade, ou seja, um episódio ruim, negativo, que não deveria acontecer, mas ser maçantemente circulado, viralizado, explorado pela imprensa, e isso pode transformar, às vezes, né, uma realidade em uma falsa realidade, que essa seria a verdade de todos os 8 mil policiais militares. Então, não. Né? Eu não acredito que quando tem algum erro médico, por exemplo, no noticiário, que todos o nosso pensamento nos direcione a área médica é desqualificada. Não, a gente tem um crivo, a gente fala, olha, esse médico trabalhou mal. E quando tem um desvio de conduta institucional, um policial militar que abusa de autoridade, por exemplo, alguma coisa ao longo dos anos vem conduzindo as pessoas a pensarem, olha lá, a polícia é assim. Então, o que a gente convida as pessoas a pensarem é isso, né? Olha, vamos ter uma reflexão, um crivo crítico realmente quando assistir alguma matéria, de desassociar uma conduta individual de uma cultura organizacional, que é uma cultura de respeito, de proximidade, o papel que o PM representa nos municípios, né? Você comentou dessa representatividade, dessa responsabilidade social. Quantos atendimentos a gente fez nessa pandemia em municípios que a única ambulância era viatura, quantos socorros a gente faz no janeiro e fevereiro, nesse período de chuva, aonde o bombeiro, né, a atividade ali de socorro imediato, acaba sendo a viatura policial. Então, esse militar ele não merece ter esse pré-julgamento, né? Então, é uma reflexão. Para quem assistiu a série toda, sabe que o final causa uma comoção que a gente não gosta. E a intenção daquele final é a gente realmente, quando deparar com uma notícia de troca de tiro, o cidadão pensar, nossa, será que tem algum policial militar baleado? Né? Será que tem algum sargento Gael ali com sonhos interrompidos, com uma adoção em andamento, com uma esposa desamparada? E essa reflexão é que é importante, né? A gente vê uma viatura passar e respeitar. Eu sempre falei isso. Não queremos confetes, não queremos aplausos, queremos o respeito. Né? O respeito ele vai abrir portas, abrir caminhos, abrir horizontes
para que a gente realmente cresça e avance aí em relação a todas essas temáticas que a gente abordou lá na série. Sobre o final, eu espero sinceramente que não tenha sido o final, que venham novas temporadas, né? Porque realmente eu acredito que é uma série que inspirará todo o Brasil, todo mundo, né? Porque traz essa notoriedade para que a gente enxergue vocês como seres humanos que são, né? Exatamente. Você falou dos artistas, né? Tem o Ítalo Laureano, que participou como Tenente Celton lá do BOPE. A equipe toda de mineira, né? Então isso é tão rico também. Então artistas aí de várias cidades compondo o nosso time. Temos aí o Matheus Vargas, que é um ator excepcional aí, que mora em Bom Despacho, já esteve em cartaz aqui em Belo E é Horizonte. meu amigo. Esteve, né, criando aí várias ações interessantíssimas. Então a gente resgatar também, né, esse corpo de talentos é muito gratificante. Sobre a segunda temporada, sobre dobramentos, eu não consigo mais abrir as caixas do Fale Conosco da PM e também da, das mensagens que a gente recebe via canal do YouTube. E o meu pessoal, então, nem se fala. Isso é muito legal porque assim, não era exatamente um objetivo, mas né, quando a gente vê que as pessoas, a gente chegou no coração das pessoas, chegou no inconsciente aí de que não pode, não pode, né? A gente precisa realmente resgatar aí o final feliz e tudo mais. Pode ter certeza que todas essas manifestações, tem hashtag no Twitter, vão sim ser levadas em consideração, né? Para a gente construir uma segunda temporada linda. A gente já está trabalhando, tá? Mais um spoiler para você. Ótimo. Comando da polícia, eu sou o Coronel Rodrigo, um comandante diferenciadíssimo, né? Que bancou aí essa iniciativa, assumiu, teve a coragem de inovar, exemplo para todos nós, para todos os gestores, inclusive, né? De acreditar que realmente aquela história de sair da zona de conforto não pode ser só uma frase de efeito, tem que ser decisão, tem que ser dia a dia. Ele já, né, nos validou aí as próximas etapas para iniciarmos a produção da segunda temporada. Assim, então, para quem assistiu, pode aguardar que, se Deus quiser, já estaremos dando notícias da segunda temporada muito em breve, porque agora a gente já está com o time formado, já está com, né, com todo aquele staff inicial que era antes um processo, agora é só de continuidade, então com certeza ela vai ser feita num espaço de tempo menor, e a gente espera muito que as pessoas nos acompanhem aí, né? Para quem não assistiu, deixa eu fazer o convite mais uma vez, né? A série está no YouTube, no canal youtube.com/série Segunda Pele. 6 episódios de 20 minutinhos, 18 minutinhos cada um. Tudo pensado exatamente para gerar um consumo tranquilo, rápido, né, sem muito desgaste. A gente não pode abusar aí da audiência, né, do interesse das pessoas. Então, dinâmica, as cenas elas vão acontecendo. Quando você vê, você provavelmente consegue assistir quase que no mesmo dia todos os episódios aí. Fica o convite para todos nossos. Eu fiz isso. Cristiano, É, você falou de uma importante, né, tendência que nós temos que nos preocupar, que é a questão da inovação da comunicação. Né? A publicidade vazia não tem efeito. sim. É necessário resgatar aí uma história, né? E o ser humano ele passou a ter mais crítica, mais envolvimento com a comunicação, e a partir da década aí a partir do ano 2000, a gente tem uma realidade aí da responsabilidade social ganhando um espaço no mercado como diferencial nas empresas. Hoje a gente não compra só um produto, a gente compra aquilo que a gente acredita que é melhor, né? No sentido de trazer um bem-estar, né? Para todos. Nós temos um desafio
na Polícia Militar, que é um desafio que realmente nos provoca muito, e é realizar ações de marketing, mas com valor agregado, né? Que é realmente aquela ação de marketing que muda para melhor a vida da pessoa. É levar por meio, quando a gente fala de marketing, a gente fala de um conteúdo que a gente quer que chegue nas pessoas, né? A propaganda ali, a gente quer que ela propague algo positivo. E estudando isso a todo momento, né, as pessoas devem pensar, nossa, a Polícia Militar tem um setor de marketing. Tem. E é um setor hoje coordenado pelo Coronel Gilmar, especialista na área também, com o Tenente Coronel Santiago, que é o chefe do Centro de Jornalismo, e especialista também em programação neurolinguística, em todos os assuntos aí que a gente consegue agregar nessas iniciativas. E você falou de uma coisa muito importante, que é o que passa, né, dentro da nossa preocupação o tempo inteiro, que é a responsabilidade, né? O que comunicar, o que falar, o que a gente vai gerar com essa mensagem. Nós estamos também vivendo um período da pós-verdade, né, que é um fenômeno fatídico aí, que é um grande problema, né, as fake news, as pessoas criando situações que geram sensação de insegurança, mas ainda bem que o nosso consumidor, o nosso público-alvo, ele é inteligente e ele já percebeu as situações de fake news, de pós-verdade. Então, eu acredito que a gente já chegou em 2022 avaliando o que chega no nosso WhatsApp, avaliando os links que têm chegado. A gente parou de cair nessas histórias de pronto. A gente já, se a notícia for muito tendenciosa, a gente já provavelmente começa a ter um crivo maior, né, de absorção e até de encaminhamento, e eu concito a todos a serem assim mesmo. E enquanto organização, isso realmente é um norte, né? A responsabilidade social que nós temos diante da sociedade, os conteúdos que a gente direciona, a proximidade. Hoje nós temos ações de comunicação do microsetor até o institucional. A gente tem a série aqui saindo, né, para Minas e para o mundo em nível institucional, mas a gente tem o policial militar que está agora lá no município da zona rural, interagindo com o proprietário rural, cadastrando essa propriedade rural num aplicativo específico para essa finalidade, para que ele chegue nesse chamado de forma mais célere. Então, são aquelas iniciativas, né, são aqueles passos que a gente dá, mas com um foco muito claro, né? Nunca é só sobre estar ali, é sobre o que eu vou falar quando eu estiver ali, né? Como que eu vou usar esse espaço? A gente fala de aumentar seguidores, né? E a gente tem essa responsabilidade. O que eu direciono para ele todos os dias? O conteúdo que eu hospedo aqui melhora a sua condição de cidadão, agrega valor, é informativo, explica que quando vence o IPVA, explica quando ele for fazer uma viagem, o que é importante ele prestar atenção para que ele não seja aí uma vítima em potencial. Então, esses conteúdos, eles só são possíveis de serem alcançados aí pelo público, quando eles passam por todas essas avaliações nossas, né? De adequação da linguagem, do formato, mas também que agrega valor, né? Não adianta a gente ficar falando bem da gente, né? Vou falar bem da Polícia Militar para as pessoas gostarem da gente. Não é isso, né? Não é sobre isso, né? As pessoas querem conteúdo, querem informação de qualidade, e por isso que, inclusive, a série foi inspirada em ocorrências reais. Foi um processo muito difícil, inclusive, porque a gente foi lendo ocorrências, conversando com alguns policiais que se envolveram em situação de letalidade de companheiros e tudo. Mas não tinha outra forma de levar uma mensagem tão séria se não fosse falando. E a gente tem muita história para contar, né? Inclusive, até para a segunda temporada agora, está esse desafio, porque a minha caixa de mensagens institucionais internas aqui está lotada de experiências profissionais incríveis, que cada uma que eu leio, eu falo, nossa, isso aqui realmente seria interessante o cidadão saber que acontece, né? E são informações reais, é aquela lógica que você comentou, é aquele tipo de conteúdo que agrega valor,
que tem um senso de responsabilidade muito alto, exatamente por respeitar o nosso público-alvo, respeitar o cidadão e saber que ele realmente merece ser respeitado em relação à sua inteligência, né? Por muito tempo, talvez a comunicação enveredou para o lado da mentira, né? A gente já via muito no passado, né, propagandas enganosas aí de produtos, de alimentos. Você compra uma coisa, chega outra. Que tem até conselho para regular isso, né? A ética na propaganda. Então, mas eu acho que hoje a ficha já caiu para todas as empresas e organizações. Não dá para vender algo nas redes sociais ou em qualquer meio que não é verdade, né? As prefeituras, inclusive, têm feito muito isso, né? Aquela gestão transparente, mostrar como é mesmo. As lives fazem isso, os conteúdos. E a Polícia Militar, não diferentemente, tem compreendido esse caminho. É o caminho da verdade, da transparência. Né? Quando acontece algum problema, igual eu falei de desvio de conduta, a gente assume a responsabilidade, né? Os aspectos correcionais que vão se instaurar a partir dali. Lamentamos o episódio, mas não adianta tapar o sol com a peneira, né? Se acontece o episódio, a gente tem que assumir, botar a cara a tapa, e a gente acredita que esse processo, todos, principalmente as organizações, que são provocadas a construir algo realmente que tenha valor agregado ao público-alvo. É verdade. Comunicar é sobre viver, é sobre inspirar, é sobre não se render a esses obstáculos que nós vivenciamos diretamente, não é? A gente tem o desafio, eu falo sempre, né? A Polícia Militar ela tem 247 anos, vai fazer agora em junho, e a gente, há muito pouco tempo, a gente era aquartelado. Né? Até 1955 a gente estava aquartelado, o que representa 75% da nossa história. A partir daí, a gente tem um período aí em 64, né, o regime militar, que a gente vai concordar que não foi um período de muita comunicação, né, de muita aproximação com a sociedade. E a gente percebe que só com a redemocratização, em 88, com a Constituição da República, né, que é de 88, as instituições públicas foram realmente provocadas a enxergar o cidadão como centro das políticas públicas. Então a gente já está falando aí dos últimos 30 anos, né? E esse desafio, ele é diário, né? Como está a comunicabilidade? Ela está relacionada com o que realmente deveria estar, né? Ela está em sintonia? Estou falando o que as pessoas querem ouvir? Então, esse desafio ele é muito interessante, muito bacana, né? E eu acho interessante que a rede social ela ajudou muito nesse processo, porque a gente tem um feedback imediato. Colocou um conteúdo que as pessoas não gostam, aquela enxurrada de comentários, né? Aí a gente tem um conteúdo que viralizou de compartilhamento. Olha, essa linguagem funcionou, esse conteúdo é relevante. Então, isso é muito rico, é muito rico. Essa luz que foi jogada no espectador, por meio dos botõezinhos, igual você falou, do aviãozinho, do compartilhamento, esse poder que ele ganhou, né? Ele era necessário, porque agora ele tem voz, né? Ele antes era apenas o despejo de um contexto de envio de mensagens. Hoje ele filtra, hoje ele bloqueia, hoje ele para de seguir. Então, no meu entendimento, isso qualificou muito os planejamentos de comunicação, porque tem um feedback rápido e mais criterioso, porque eu fico com agora mais cuidado em relação ao que eu posto, a linguagem, a palavra, né, a foto que eu uso, porque se eu não acertar, eu não vou ter dúvidas nenhumas que aquilo ali vai ter um retorno negativo. E a gente tem vários exemplos aí, né, em relação a várias marcas, e na PM isso também é muito claro, né? A gente tem essa consciência de cada post, cada fala, inclusive na série, cada fala, cada palavra mesmo, era cuidadosamente escolhida. Às vezes o ator, na emoção da cena, ele improvisava e trocava. A gente gravava de novo porque ele trocava, mas sem aquela dimensão do que aquela troca poderia causar. E às vezes eu até não entendia, mas hoje, né, depois desse processo todo de troca, eles compreendem muito bem. E eu explicava, né, que uma palavra basta para a gente perder o tom, perder o engajamento e às vezes magoar, machucar, né, causar aí
entendimentos diferentes daquele que a gente pretendia com a nossa proposta. E é Tô falando exatamente essa fala que a gente entra no contexto da importância da responsabilidade social. Hoje a gente entende que a força é importante, mas o diálogo possibilita mudanças muito maiores, né? exatamente. Eu tenho o privilégio também de ser professor da academia desde 2009. É uma oportunidade que a Polícia Militar nos dá, né, enquanto profissionais da instituição, que nós contribuímos na formação dos novos policiais ou daqueles que estão se qualificando. E um dos cursos que eu estou compondo, né, o corpo docente, é o de negociadores do BOP, né, numa disciplina voltada a desenvolver o conhecimento do diálogo como uma estratégia de solução de conflitos, né? E a conversa, a oratória, o tom, o timbre, a postura, o olhar, todos os elementos que compõem a interação social nossa com o mundo, eles precisam ser desenvolvidos de forma estratégica, né, para que a gente realmente não perca a oportunidade de resolver um conflito da melhor forma, que é sem precisar a força, que é sem precisar avançar aí nas possibilidades de intervenção, né? Então, quando cada vez mais, imagina, uma instituição que é a força pública do Estado, que tem a legitimidade de utilizar, inclusive, de um equipamento, de um armamento, para garantir a segurança de todos, quanto mais a gente desenvolver a expertise de solucionar esses conflitos por meio do diálogo, da conversa, mais a gente ganha enquanto sociedade. Porque Eu acredito aí que a mulher tem um papel extremamente importante, né? Porque ela traz em si essa gestão humanizada, essa flexibilidade de gestão de conflitos. E eu quero, inclusive, aí trazer uma homenagem à Coronel Nirlane, que, inclusive, relatou que você foi aluno. São do continua. meu convívio, né? Capitão Lorena, Capitão Mariana, então que eu tenho extremo carinho, né? Conheço todas elas, né? A Coronel Nirlane, já trabalhei, tive o prazer de trabalhar com ela, e eu falava a todo momento que eu sou muito sortudo, na verdade, viu, Juliano? Esses meus 17 anos de história de instituição foram de aprendizado. Eu tive a sorte de trabalhar com pessoas assim inspiradoras, mesmo. Tanto na área operacional, quanto quando a gente foi trabalhar com a gestão. E a senhora Coronel Nilane foi uma dessas pessoas, né, que, trabalhando junto, sabe quando você participa de uma reunião e você termina assim, gente, que aula, sabe? Que bom que eu estava aqui agora aprendendo. E, e a Lorena e a Mariana também são contemporâneas, né, do meu curso de formação, então a gente já passou alguns perrengues juntos aí na academia. E isso é muito gratificante, né? A gente vê que a mulher, ela tem hoje a liberdade de realmente ser o que ela quiser, ser uma profissional de segurança pública, ser uma comandante, ser uma vice-prefeita, e isso a gente ganha muito, porque em cada ambiente que a gente vê o outro vencendo e conquistando, todo mundo conquista junto, porque quando, né, cada um avança, a gente começa a cultivar aí a, a naturalização do sucesso do outro, a naturalização do alcance dos resultados por meio dos objetivos, da determinação. É inspiração para muitas jovens de hoje, com certeza. Então, todo mundo ganha. E realmente, essas três que você citou aí são excelentes referências aí para esse universo que, com certeza, desde 81, humanizou muito a instituição. Né? Até hoje, a gente está nesse processo de maturação, né, dessa qualificação, e é sempre um aprendizado, é sempre uma troca. Aonde tem diversidade, Juliana, tem prosperidade, tem qualificação, né? Porque ninguém é dono da verdade. Eu acredito muito que nós temos o nosso ponto de vista em relação à verdade. Imagine o sucesso que é a gente estar num ambiente onde a gente tem as verdades de várias
perspectivas, a gente chega num dividendo muito mais rico, mais plural, e isso nas organizações, no dia a dia, e a Polícia Militar é essa instituição. É a instituição da diversidade, do respeito e da qualificação, e a gente é muito feliz de fazer parte disso também, né? Porque é um exercício diário, é um compromisso, né? Eu sempre falo com meus alunos lá, a evolução, ela não é um processo natural. Às vezes uma doença pode evoluir para pior, né? Então, só passar o tempo não vai solucionar os problemas que a gente tem. A gente tem que realmente se colocar diante deles e, olha, vamos arregaçar as mangas e agora o desafio é esse. Então, a gente realmente só vai chegar em 2032 em outro estágio melhor do que a gente está agora, se a gente começar a encarar as oportunidades de melhoria no presente, criar junto, ouvir a perspectiva do outro, né? Isso em todos os postos e graduações, porque assim a gente, não tenho dúvidas, a gente pode muito. A gente tem um comandante meu que falava isso. A Polícia Militar, ela pode muito, mas ela não pode tudo. Mas quando ela se junta com a sociedade, aí a gente fica difícil de ser combatido, viu? Porque é uma força, as redes, a mobilização, a articulação, né? A contribuição que cada setor tem, né? O ambiente escolar, as áreas profissionais, o terceiro setor. Então, quando a gente se interage, a gente vê a força que a gente tem, né? Distribuímos material escolar agora na pandemia para a rede pública, nos rincões aí aonde não tinha como chegar. Tudo dentro desse senso colaborativo. Olha, viatura, precisamos fazer com que isso chegue. Precisamos recolher respiradores do interior para a capital. Precisamos distribuir as vacinas com velocidade. As nossas aeronaves, uma força-tarefa nunca vista, ela parava só para abastecer, né? Levando vacinas assim que chegava aqui em Minas para o interior do estado. Então, esse senso, né, de realmente sustentabilidade. Eu preciso ser útil, eu preciso fazer o que é preciso e não o que eu quero. Então a gente a todo momento se adequa, se refaz, e o policial militar ele é formado principalmente dentro dessa virtude, né? De atender às necessidades do cidadão. Um dia, Responsabilidade social é fazer a diferença na vida das pessoas, né? exato, né? E fazer a diferença é entender que a gente servir, que a gente serve e protege, é muito maior do que parece, né? Muito maior do que é propriamente um infrator, ou precisar fazer ali um auto de infração de trânsito, né? Que tanto incomoda aí o cidadão que está em conflito com o Código de Trânsito brasileiro. A dimensão de servir é muito maior. É aquele olhar sistêmico, né? De realmente utilizar essa autoridade, que às vezes, né, a gente fala sobre autoridade, mas na verdade como uma responsabilidade de servir mais, porque eu tenho mais oportunidade de fazer isso. Então, essa que é a leitura que a gente quer passar para todo hoje policial militar. Né? Sua Vocês autoridade. estão fazendo com excelência, né? Infelizmente, aí, por muitos anos, nós temos vivido aí uma inversão de valores na sociedade. E Sim, isso nos constrange muito, porque o herói está banalizado, né? E vocês têm exercido um papel aí fundamental nas políticas antidrogas, como o PROERD, que eu sou apaixonada, né? E sempre acompanho as ações, as políticas contra a violência, né, da mulher. Nós temos aí o patrulhamento com esse olhar humanizado. Então, eu gostaria muito assim de em sua, né, presença, deixar aqui registrada o meu respeito e carinho por todos os militares. Nós temos aí muitos comentários, né? Família, inclusive, sua tia Ariadna deixou aí vários comentários de carinho para você. de Uberlândia, Tia Ariadne. Um beijo, Tia Ariadne. A Rádio Central sempre presente aí com a gente, deixa um recado que com certeza vai ser impactante para você. Ó. Parabéns ao 7º Batalhão pela sensibilidade em fazer com que os veteranos Major José Luiz e Sargento Alair, pais do Capitão Cristiano e Ítalo Laureano, se envolvessem com familiares no lançamento. Realmente foi assim emocionante
ter os seus pais, né, e a mãe do Ítalo lá presentes com a gente no lançamento. E eu fiquei encantada com o seu pai, porque ele é quem passou o seu contato. E eu não surpresa até para mim. E eu achei assim a coisa mais linda realmente essa iniciativa do 7º Batalhão, a sensibilidade aí da Lorena, que está na comunicação, não sei se ela ainda está à frente da comunicação, do pessoal, né, do 7º, do comandante, esse nosso espírito, sabe, Juliana, de fazermos valer o que realmente importa, valorizar o que, né, o que a gente realmente acredita, como, por exemplo, os valores familiares, né, o respeito. Quando eu coloquei lá no episódio, um dos episódios, Honrar Pai e Mãe, é o nome de um dos episódios, era exatamente já munido de todo esse sentimento, né, que a todo momento, a todo segundo da nossa vida, a gente precisa honrar nosso pai, a nossa mãe, por tanta devoção, tanto sacrifício, tantas renúncia, né, na criação de um filho. E ter o meu pai é veterano, né, para quem não sabe, ele saiu major, foi soldado, cabo, sargento, fez o CHO, chegou a ser oficial, tenente, capitão e major, aposentou major. Hoje ele é um veterano, aposentou em 2001. E imagina a minha sensação, né? 21 anos depois. Inclusive, vou contar um spoiler para você. Hoje você tá cheio de spoiler, Juliana. Eu amo! Aquelas fotos do Gael em relação ao seu pai são as fotos do meu pai, né? Eu vi um spoiler desse aqui agora mesmo, hein? Eu quero até achar quem foi, porque eu fiquei assim, ó. Foi a sua tia. Foi uma surpresa que eu fiz para ele. Eu vasculhei lá em casa as fotos. Eu sabia que ele tinha essas fotos já, né? E eu falei assim, gente, né, uma oportunidade aí de homenageá-lo num detalhezinho, né? Numa referência. E é isso, é interessante essa continuidade. Inclusive a espada que é utilizada lá, né? Que o Gael usa também lá, que ele guarda, é a espada do meu pai, ela é a minha espada, né? Que eu dei sequência aí nesse uso dela, institucional. E para mim foi uma honra muito grande. Ele sempre serviu aí no 7º Batalhão, nas cidades, né, vizinhas. Então, uma história com a unidade. E de 20 anos depois de ter ido para a reserva, ser convidado, né, para ser homenageado no 7º Batalhão, em decorrência né, de um produto que o filho dele estava fazendo aqui. Então, isso para mim tem um significado assim indescritível. Fiquei muito feliz. E saiba que para ele ainda mais. Eu, Cristiano, eu ficaria horas e horas aqui contigo, mas nós já passamos aí mais de 1 hora de bate-papo. E eu tenho verdade. certeza aí que para as pessoas teve um acréscimo na experiência. Muita gente comentou, né? Vander, Karenine, o Matheus Vargas, Eduardo, que é o meu esposo, falando sobre o impacto da série, sobre como, né, ficou muito bem produzida. E também falando sobre vida, né? Sobre o quanto são importantes esses momentos de live para que a gente possa aproximar as pessoas de temas variados e que às vezes a gente nem toma conhecimento. Né? Verdade. Tem tantas dores, né? Tantas coisas por trás dos projetos, das ações. E, e realmente, para quem está acompanhando, para quem vai ver depois, eu gostaria de deixar minha palavra de não deixar realmente os seus talentos sem utilizar, né? Porque Deus é tão perfeito quanto a gente, e ainda que a gente tenha todas as nossas características, mas quando Ele coloca algum dom, é para ser usado e é para ser usado para o bem de todos. Então, se você gosta de cozinhar, sim, né? Se você gosta de escrever, escreva. Ainda que você siga alguma outra área profissional, você vai conseguir agregar valor nesses dois mundos, porque a vida é muito curta para a gente ser uma coisa só, né? Então a gente pode sim escrever, desenhar,
atuar na segurança pública, a gente pode exercer os dons que a gente tem, porque isso é uma dádiva, né? Então a gente precisa sim acreditar nos sonhos. Se eu te falar que eu tinha esse sonho, né? Desde quando eu era adolescente, aí você vai acreditar, porque você sabe da história. Nosso sonho de talvez um dia escrever uma coisa de projeção e, né, tá acontecendo agora, e eu estou mais feliz ainda de estar acontecendo pela Polícia Militar, que é quem me acolheu quando eu tinha, né, 18 anos, e, e agora eu tenho a oportunidade de retribuir a tudo que ela fez por mim com essa criação. Eu já iniciei o processo de roteirização da segunda temporada, eu tenho um quarto aqui que não cabe mais papel e tô de tanta vontade de corresponder a tudo isso da melhor forma. Então é isso, né? Independente da sua área profissional, dê o seu melhor, acredite no que você tem para contribuir, seja a sua melhor versão todos os dias. Não é fácil, mas tem realmente muita gente esperando muito de você e principalmente você mesmo. Então, quando a gente é a nossa melhor versão, quando a gente trabalha, quando a gente faz por onde, as portas vão se abrir, né? Uma hora ela se abre, né? Às vezes não é no nosso tempo, mas quem dedica, independente da área, uma hora essa recompensa vem. Assim. Muito bom te ouvir. Eu quero agradecer, né, a você pelo carinho, pelo carisma. Eu tinha certeza que esse encontro iria acontecer uma hora ou outra, mesmo que virtual. Foi né, numa correria só, mas que bom que deu certo, né? E quero agradecer também a todas as pessoas que estiveram aí com a gente na live, que deixaram seus comentários, as pessoas que irão assistir, tenho certeza também, aqueles que irão divulgar por causa do conteúdo. E na próxima semana tem mais, na terça-feira, com certeza com um tema que será escolhido pelos nossos, né, queridos acompanhantes aí do mundo virtual. E eu quero encerrar com uma frase que eu gosto demais de Martin Luther King, que diz assim: se você não puder voar, corra, se não puder correr, caminhe, se não puder caminhar, rasteje, mas continue em frente. É nessa E olha, uma coisa mensagem, né? que fazer na PM é rastejar, né? Nossos eventos militares. E é nessa mensagem que eu deixo um beijo a todos os militares e a todos os trabalhadores, porque essa é a última live nossa antes do dia deles. Então, Verdade. um beijo para você, Cristiano, e um beijo para todos vocês. Muito Tchau, obrigado a todos. tchau. Segunda Pele no YouTube. O último É merchan. verdade. Até mais. Tchau, tchau.